E aí, você quer aprender a montar esse menu e aplicá-lo em vários projetos que necessitam de uma interface de controle? É por meio de uma interface como essa que os usuários de uma máquina podem interagir com o sistema. Nessa aula você vai aprender o passo a passo para construir a estrutura desse menu. Eu vou te ensinar um método para que você seja capaz de construir um menu com quantas opções você quiser. E por fim eu vou te mostrar algumas regras para que você seja capaz de construir boas interfaces de controle. Mas antes de começarmos, caso você seja novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Diego Moreira, eu sou fundador da Escola Robolúdico e já trabalho na área de ensino, pesquisa e prototipagem digital há mais de 10 anos. E hoje eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria que você assistisse uma aula comigo todos os sábados às 20 horas aqui no YouTube. E eu vou falar sobre prototipagem e desenvolvimento de outras tecnologias utilizando o Arduino e outras placas similares. Então, se inscreve aqui, marca o sino e participa lá do nosso grupo do Telegram para que a gente possa trocar boas ideias. Agora, vem aqui comigo para a bancada para você entender como o nosso projeto funciona. Nesse projeto, o LCD é responsável por apresentar as informações ao usuário. Nós temos aqui também 3 LEDs que serão utilizados para representar as cargas que serão acionadas através desses 3 botões. Cada botão tem uma funcionalidade diferente. Nós temos um botão para descer nas opções, temos um botão para subir e temos um botão para ativar e desativar o LED que você selecionou no menu. Esse projeto pode ser modificado e aplicado em diferentes áreas. Você pode, por exemplo, pegar esse projeto e aplicá-lo em uma chocadeira para configurar o tipo de ave, quanto tempo esses ovos ficaram incubados e a temperatura interna da tua chocadeira. Ou seja, há várias possibilidades para você aplicar esse projeto. Aqui, como eu sempre digo, você é livre para criar o que você quiser. Agora que você entendeu como ele funciona, vamos agora entender como ele foi montado. A estrutura desse projeto foi desenvolvida aqui dentro do ambiente do Fusion 360. Conforme você já pode observar, nós desenhamos toda a estrutura para um MDF de 2,5 mm, utilizamos um Arduino Uno, 3 botões de pulso, 3 LEDs e uma LCD 16x2 para que nós possamos fazer a comunicação com o usuário. Após o processo de prototipagem, todas as peças foram enviadas para uma máquina de corte a laser e nós tivemos o resultado do corte, conforme você pode observar. Após a recepção das peças, nós fizemos a montagem para teste, fizemos também a pintura e a conexão dos componentes eletrônicos, e esse foi o resultado final, conforme você pode observar após a pintura e montagem. Agora eu quero mostrar para você como nós fizemos a ligação eletrônica desses componentes com o nosso Arduino. Vamos lá entender? O esquema eletrônico para esse projeto é muito simples e conforme você pode observar, nós temos aqui o nosso LCD 16x2 se comunicando através de um módulo I2C com o nosso Arduino Uno. Temos os 3 LEDs que estão conectados em 3 saídas digitais e nós temos também os 3 botões que nós conectamos através de uma configuração PUP. Agora que você entendeu o quanto é simples, eu quero que você monte esse esquema eletrônico e eu quero agora te ensinar como nós iremos construir a lógica de programação para que você possa montar esse menu a partir de todo esse esquema eletrônico que eu te apresentei. Vamos lá! Bem, agora eu vou te mostrar como essa lógica de programação funciona aqui dentro do ambiente da ideia do Arduino. Mas antes, eu gostaria de te falar um pouco do conceito de como esse projeto funciona. Esse menu ele é muito simples e ele se baseia no princípio de um contador. Por exemplo, observe que nós temos 3 botões. Nós temos um botão para mover para cima, um botão para mover para baixo e um botão para você selecionar o LED que você quer ligar ou desligar. E como é que essa lógica funciona? Tá? Nós temos um botão de mover para cima que, quando eu pressiono, ele decrementa uma variável de contagem. Eu tenho o botão para baixo que, quando eu pressiono, ele incrementa o valor dessa variável contagem. Essa variável contagem pode contar de 1 até 3. Por exemplo, se ela tem um valor 1, ela vai mandar mostrar a tela 1, que é a tela onde nós estamos com a opção do LED 1 selecionado. Se eu incremento de novo, ou seja, se eu pressiono para baixo, o valor dessa contagem vai para 2. Ou seja, eu tenho que mandar mostrar a tela 2, que é a tela onde eu estou selecionando o LED 2. Se eu apertar para baixo outra vez, o valor da contagem será incrementada
a nossa contagem terá valor igual a 3, eu mando mostrar a terceira tela, que é a tela onde o nosso LED 3 está selecionado. Caso você selecione para cima, esse valor será decrementado, ou seja, se está na opção LED 3 e eu aperto para cima, ele deve ir para a opção 2. Então eu vou decrementar o valor, ele vai mandar mostrar a tela 2, se eu mover para cima de novo, ele vai decrementar e eu vou para a opção 1, que é o LED 1. Por quê? Porque o valor da contagem é igual a 1, tá certo? Então, tudo se baseia no contador. E dependendo do valor desse contador, eu tenho a minha opção selecionada e eu posso pressionar aqui o botão de OK para ativar ou desativar um LED. Agora que você entendeu o conceito, eu quero agora te mostrar essa lógica de programação. Então vem aqui comigo para dentro do ambiente da IDE para a gente entender como tudo isso funciona. Olha só. A primeira coisa que eu fiz foi a declaração das bibliotecas, fiz a criação do objeto LCD e fiz a definição de nomes para os pinos do Arduino Uno e declarei aqui as minhas variáveis. Todas essas variáveis eu vou te mostrar ao longo da minha explicação. Então, olha só. Aqui eu tenho as 3 funções. Essas 3 funções serão utilizadas para você mostrar as 3 telas. A tela com o LED 1 selecionado, a tela com a opção do LED 2 selecionado e a tela com a opção do LED 3 selecionado. Por isso que eu criei 3 telas, 3 screen. Olha só, screen 1, eu tenho aqui o LED 1, opção LED 1 selecionada e LED 2 não está selecionado. Eu tenho aqui na função 2 o nosso LED 1 que não está mais selecionado e a opção LED 2 selecionada. Veja que eu coloquei um traço aqui. E, por fim, eu tenho a função LED 3 que eu vou chamá-la quando eu quero mostrar que a opção do LED 3 está selecionada. Então, aqui eu tenho a opção do LED 3 selecionada e a opção do LED 2 que não está mais selecionada, ou seja, está sem o traço, sem o hífen, ok? Agora que você entendeu como essas 3 funções trabalham, vamos agora para a função setup. Aqui na função setup eu configurei os pinos digitais de conexão dos botões para entrada como PUP, já que eu acabei de mostrar para você que no esquema eletrônico nós fizemos as ligações dos botões como PUP. Configurei os pinos digitais dos nossos LEDs como saídas digitais e configuramos, ou seja, inicializamos o nosso LCD e aqui eu já mando apresentar uma mensagem de boas-vindas, ou seja, eu estou dizendo Welcome Robolúdico, ou seja, seja bem-vindo aqui ao canal Robolúdico. Depois disso eu aguardo 2 segundos e mando apresentar a primeira tela, que é a tela 1, onde eu já mostro o menu com a primeira opção, que é o LED 1 selecionado. Então, olha só, Screen 1, se nós voltarmos na função, nós temos aqui LED 1, a opção LED 1 selecionada e a LED 2 não está selecionada pelo usuário. Beleza? Depois disso, nós já entramos aqui na função Loop. Aqui na função Loop, nós já temos a lógica principal do nosso projeto. E como é que essa lógica principal funciona? E a primeira coisa que nós fazemos é a leitura dos pinos dos botões. Ou seja, eu faço a leitura do botão de mover para cima, mover para baixo e do botão de acionamento ou desacionamento dos nossos LEDs. Agora veja só, depois eu dou um delay para tratamento do debounce e agora eu venho aqui nessa condição. Nessa condição eu vou verificar se o meu botão de mover para baixo está pressionado. Por quê? Porque se ele estiver pressionado, eu devo incrementar o valor da contagem e devo mostrar uma nova tela. Então vamos analisar. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. E nesse momento eu vou te explicar o que é essa variável down e a variável state down. A variável down, como eu acabei de te mostrar, é a variável que vai armazenar o estado do botão de mover para baixo. Olha só, down. E a variável state down é a variável que vai armazenar o estado anterior desse botão. Ou seja, qual era o seu estado no ciclo do loop passado. Vamos lá, se state down é igual a 1, significa dizer que no ciclo passado o meu botão estava
solto. Por quê? Porque 1 é para botão solto na lógica de pull-up e 0 é para botão pressionado na lógica pull-up. Então, olha só. State down igual a 1 quer dizer que anteriormente ele estava solto. E down igual a 0 quer dizer que nesse momento o usuário pressionou o botão, ou seja, o botão pressionado, lógica 0. Então vamos entender essa condição. Se o botão está acionado nesse momento e anteriormente ele não estava acionado, se isso for verdade, ele vai entrar aqui nessa condição. Então vamos supor que o usuário acabou de pressionar o botão. O botão down agora está com 0 e anteriormente ele estava com o valor 1, certo? A gente inicializou essa variável com o valor 1, olha só. Inicializamos a variável com o valor 1, certo? Já que aqui é a sua condição inicial, que é um botão não pressionado. Então vamos voltar. Aqui está a nossa condição. Se isso for verdade, ele vai incrementar o valor do computador. A variável count, ela iniciou com o valor 1. Vamos lá. Count, valor 1. Se ela tem 1 e ela foi incrementada, o seu valor agora é igual a 2. Ele vai verificar. 2 é maior do que 3? Isso é falso. Essa condição de comparar se o valor da contagem é maior do que 3 é porque nós só temos 3 telas. Então, se nós temos 3 telas, nós não podemos ter um valor maior do que 3, certo? Então, caso o valor da contagem seja maior do que 3, eu forço que esse valor fique sempre com o valor 3 na variável. Tá joia? Vamos voltar. Em seguida, depois que eu incremento e testo que essa condição, eu venho na variável stateDown e coloco essa variável para o valor 0. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou atualizando o valor do estado do meu botão. Eu estou dizendo que nesse momento, nesse loop, o meu botão está o quê? Pressionado. Então, olha só, eu estou dizendo agora que o meu botão está pressionado. Depois, eu vou colocar a variável enableLCD para 1. Essa variável enableLCD, ela serve para habilitar o teu LCD para que você possa imprimir uma nova tela nele, certo? Você vai já entender. Então, vamos entender aqui essas duas variáveis. stateDown atualiza o valor para 0, ou seja, o meu botão agora está pressionado. Quando o teu código faz um loop e ele volta de novo para testar essa condição, ele não vai mais entrar outra vez. Por quê? Embora o teu botão esteja pressionado, ou seja, down igual a 0, o estado anterior dele ainda informa que ele está pressionado. Ou seja, anteriormente ele estava pressionado. E esse valor passa a ser 0, então ele não entra aqui. Isso significa dizer que ele só irá incrementar uma única vez. Ou seja, eu pressiono uma única vez e ele incrementa. E eu só vou poder incrementar de novo quando eu soltar o botão. Por que eu só vou poder incrementar outra vez quando eu soltar o botão? Por causa dessa condição, olha só. Quando eu solto o botão, o valor dessa variável, quando você fizer a leitura do botão aqui nesse ponto, será igual a 1, porque você soltou o botão. E ele vai verificar, down é igual a 1 e stateDown é igual a 0, verdade. Por quê? Porque você soltou o botão e anteriormente ele estava acionado. Lembra que eu atualizei o estado dele aqui? Então, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a variável stateDown para 1, para indicar agora que o nosso botão está solto. Beleza? Então, isso é uma forma de você garantir que ele só incremente uma única vez o valor da variável count. Então, é dessa forma que a gente faz contagem e você pode utilizar esse mesmo algoritmo para fazer a contagem de objetos, por meio do uso de um sensor, por exemplo, em alguma outra aplicação. Agora, vamos voltar. Lembra dessa variável que eu falei que ela vai habilitar o LCD para que eu possa mostrar uma nova tela? Vem aqui comigo. Olha essa condição. Essa condição serve para eu mostrar a nova tela. Então vamos lá. O valor da contagem não é mais 1. Agora o valor da contagem é igual a 2. Isso significa dizer que eu tenho que mostrar agora a segunda tela, que é a tela onde nós temos a opção LED 2 selecionada. Então eu preciso mostrar essa tela. Então o que é que eu faço? Vamos lá.
O meu LCD está habilitado, então eu vou entrar aqui e vou verificar. Contagem igual a 1, mentira, é falso. Contagem igual a 2, verdade. Então ele vai mandar mostrar a tela 2. Eu usei esse conceito de uma variável para habilitar, para evitar que você fique sempre mostrando a tela 2, porque isso poderia criar um efeito indesejado no teu LCD, certo? Então aqui a gente só precisa apresentar uma única vez, de acordo com o valor da contagem, quando o valor da contagem é alterado, tá certo? Vamos lá. Depois que eu verifico todas as condições e já mostrei a minha tela, eu pego a variável enable LCD e coloco para 0. Para quê? Para eu desabilitar, para que eu não entre outra vez e fique mostrando a tela várias vezes. Então aqui eu já faço o processo de atribuir o valor 0 para desabilitar o nosso LCD, para que ele não mostre outra vez essa tela. Então veja só, depois que eu faço isso, ele vai executar e nós temos a opção LED 2 selecionado. Vamos agora verificar a condição para mover para cima. A condição de mover para cima é igual à condição de mover para baixo. A diferença é, em vez de você incrementar, a gente decrementa o valor. Então, olha só, a condição é a mesma. A diferença é que, quando essa condição é verdade, ou seja, quando o meu botão de mover para cima está pressionado e o seu estado anterior era desacionado, ele vai entrar aqui. Ele vai decrementar o valor da contagem e vai verificar o contador é menor do que 1. Se isso for verdade, ele vai atribuir valor 1. Para quê? Para que ele continue forçando que a tela 1 seja apresentada. Tá certo? Então ele vai fazer isso e vai fazer a mesma coisa. Vai atualizar o estado da variável anterior e vai habilitar o LCD para que você mostre uma nova tela. Então imagine, por exemplo, que nós estávamos com a opção LED 2 selecionada. Você foi e clicou para cima. Então o que é que acontece? 2 menos 1 é igual a 1. 1 é menor do que 1? Falso. Então ele vai atualizar o estado e vai habilitar o nosso LCD. Ele vem e testa, o LCD está habilitado? Sim. O valor da contagem é igual a 1? Verdade. Se é igual a 1, ele manda mostrar a tela 1. A tela 1 é essa tela que eu vou te mostrar agora. Essa tela aqui, onde o nosso LED 1 está selecionado. Beleza? Então é dessa forma que funciona para você se movimentar entre as opções LED 1, LED 2 e LED 3, para que você suba e desça entre essas opções. E como eu falei, você pode criar quantas opções você desejar. Basta que você crie várias funções para cada tela e que você faça ajustes aqui no valor da contagem, tá certo? Agora que você entendeu isso, vamos entender como funciona para você acionar o LED da opção desejada. Então, olha só. Como é que eu vou fazer esse processo de clicar e ligar o LED? Isso é feito aqui, depois da função de mostrar. Aqui nós temos também uma condição para verificar se o botão para acionar ou desativar o LED está acionado. Perceba que a condição é a mesma que eu já te expliquei anteriormente. Eu sempre vou fazer isso, verificar o estado atual e o estado anterior. Agora vamos entender aqui. Quando eu verifico essa condição, eu pergunto, o meu botão de mudar o estado do LED está acionado e o seu estado anterior era botão não pressionado? Se isso for verdade, ele vai entrar nessa condição e vai verificar. Qual é o valor da contagem? Se o valor da contagem for igual a 1, significa dizer que eu estou na opção LED 1. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa condição e vai executar esses dois comandos. Aqui o que eu estou fazendo é invertendo o estado da minha variável. Ou seja, eu pego a minha variável, se ela tem 0, eu inverto e coloco 1 aqui. Então eu digo, olha, eu quero acionar o pino
LED 1 com o valor lógico 1, ou seja, eu coloco o pino para 5 volts. Se eu apertar de novo, olha só, eu vou apertar de novo, eu vou desligar o LED. Por quê? Porque o valor não é 1. Agora, 1 invertido é igual a 0. Aqui vai ter 0, então ele vai dizer, acione o pino LED 1 com o valor 0. Então o LED vai ser desligado. Caso o valor da contagem seja igual a 2, significa dizer que você está na opção LED 2. Então ele vai entrar aqui e vai inverter o estado do seu LED. Se for igual a 3, ele vai inverter também o estado do seu LED. Tá certo? No final dessa condição aqui, ele atualiza o estado da nossa variável StateLEDControl, ou seja, aqui é o estado atual, né, o estado anterior. Ou seja, aqui é o estado anterior, ele vai atualizar para evitar que o fluxo de código entre aqui outra vez. Isso evita que o teu LED fique ligando e desligando, tá certo? Ou seja, ele só vai entrar uma única vez nessa condição. E só vai entrar outra vez quando você soltar o botão. Por quê? Porque quando você soltar o botão, mais uma vez explicando, o estado atual é 1, sim, e anteriormente ele é 0, isso mesmo. Isso significa dizer que atualmente ele está solto e anteriormente ele estava pressionado. O que é que a lógica de programação vai fazer? Vai entrar aqui nessa condição, vai atualizar o estado dessa variável e vai colocar para 1, para indicar que o estado agora é de um botão solto. Então, no próximo ciclo, o nosso programa vai entender que anteriormente o nosso botão estava solto. Tá claro? Isso vai fazer com que ele possa entrar aqui nessa condição outra vez. Então, é dessa forma que funciona essa lógica de programação. Eu vou deixar essa lógica de programação aqui na descrição do vídeo dessa aula. Eu tenho certeza que você vai entender aplicando aí nos seus projetos, beleza? E agora eu vou te mostrar 3 regras para você construir uma boa interface de controle para o seu usuário. Vamos lá? Existem 3 regras que irão te ajudar a criar uma boa interface de controle. A primeira delas está relacionada com a forma com que o teu usuário vai interagir com o teu sistema. Essa etapa é feita antes de você criar a estrutura, ou seja, ela é uma etapa de planejamento e nessa etapa você vai buscar entender, definir como o teu usuário vai utilizar, se será através de um botão, se será através de uma tela touch, se esse sistema do menu vai rolar para cima ou para os lados. Então tudo isso você consegue determinar nessa etapa. Depois que você tem essa etapa definida, você conseguirá iniciar o processo da construção da tua interface. Veja que a nossa interface foi construída para que o nosso usuário pudesse interagir através de botões. Então, através de botões, você consegue clicar e o nosso menu rola de cima para baixo de acordo com o botão que o usuário seleciona. A segunda regra é a criação de uma interface descomplicada. O que é uma interface descomplicada? Uma interface descomplicada é uma interface que é fácil de ser utilizada pelo teu usuário. Então, muitas vezes, você coloca muitas informações na tela ou muitos botões e essa interface fica difícil de ser utilizada. E tudo aquilo que é difícil, muitas vezes é ignorado pelos usuários. Então, os usuários acabam não utilizando por ser difícil. Então, quando você vai criar uma interface, é sempre interessante que você pense que ela seja fácil de ser utilizada, para que o teu usuário possa rapidamente executar uma determinada tarefa. Agora, eu vou falar da terceira regra para que a gente possa construir uma boa interface de controle. A terceira regra é a clareza e a acessibilidade, ou seja, o teu usuário precisa encontrar rapidamente o que ele deseja. E como é que você vai fazer isso? Você faz isso através de organização da tua interface. Você pode, por exemplo, colocar nomes em cada botão. Aqui na nossa interface, por exemplo, você viu que eu coloquei os símbolos. Eu coloquei seta para cima, seta para baixo, coloquei uma bolinha para representar o LED. Então, tudo isso serve para deixar claro qual é a funcionalidade de cada botão, para que quando o meu usuário for acessar o meu sistema, ele saiba exatamente qual é a funcionalidade de cada botão. Tá claro para você? Eu tenho certeza que depois dessa aula você será capaz de construir
a tua própria interface de controle e aplicá-la em diferentes projetos. Agora, se você quiser ter acesso a todos os arquivos desse projeto, eu te convido a entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição dessa aula. Entra aqui na descrição, me segue lá no nosso Instagram, porque lá eu consigo tirar várias dúvidas que você tem a respeito desse projeto. E agora, eu te espero no próximo sábado para que nós possamos desenvolver vários projetos e protótipos aqui na nossa bancada. Um abraço e tchau, tchau e até mais!